darem início à quinta sessão extraordinária do órgão essencial da Câmara de Justiça do Ceará, realizada nesta data de 1 de setembro de 2015, com a deliberação do Egresso Colégio do Procurador de Justiça da primeira sessão ordinária realizada no dia 11 de janeiro de 2002, aplicam-se subsidiariamente às disposições do regime interno do Colégio do Procurador de Justiça, ao órgão especial do Colégio do Procurador da terminação do seu poder. Passamos, portanto, a conferência do fórum na forma prevista no artigo 8º do regimento interno do Colégio do Procurador de Justiça. Doutor Francisco Velário Linhares, presente, doutor Zimini da União Brasileira, presente, doutor José Maurício, presente, doutor José Paulo Silva, ausente, doutor Gaúcho Carvalho Gonçalves, presente, doutor José Maria de Caio, presente, doutor Sheila Cavalcante, presente, doutor Maria Mendes de Cavalcante, presente, doutor Maria Manuela Barbosa da Silva, ausente, em congresso, fora do Estado, Marcos Castelo Aires, presente, doutor Luiz Eduardo de Santos, ausente, doutora Rosalina de Nascimento Maia, ausente, no momento da casa, doutor Maria José Maria da Fonseca, presente, doutora Edmé Teixeira Martins, ausente, doutor Maria Graça de presente, doutor Fábio Guilherme Costa Cavalcante, ausente, em férias, doutora Maria Fernandes Ferraz, presente, doutora Lourdes Chapão, presente, doutor Luiz Maria Profissional, Leite, presente. Totalizando, portanto, 13 procuradores de justiça, verifica-se a existência de código legal para a abertura da presente sessão. Na oportunidade, saúde 13 procuradores da justiça. Na oportunidade, saúde, representantes da Associação Cearense do Ministério Público, promotor de justiça, doutor Luiz Felipe Azevedo, temos honra com sua presença nesta sessão. Deliberação acerca da ata referente à 16ª sessão ordinária realizada na data de 28 de outubro de 2015. A ata está em discussão. Não havendo discussão, em dado de vossas excelências, quem concorda com referir a ata em seu conteúdo de fórum, liberam desse conquistado. Assim, o órgão especial ao comunicador dos presentes deliberou pela aprovação da referida sem qualquer emenda. Deliberação acerca da ata referente à 4ª sessão extraordinária, realizada na data de 21 de novembro de 2015. A ata está em discussão. Não havendo discussão, indago de vossas excelências. Quem concorda com referida em seu conteúdo fórum, permaneça constante. Assim, o órgão especial da unidade dos presentes deliberou pela aprovação da referida ata sem qualquer crime de expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Julgamento. Passo a palavra ao Procurador de Justiça, doutor José Maurício Carneiro, para o julgamento do processo sob sua relatoria. Processo número 33, 996, barra 2015, dígito 6, interessado no Ministério Público do Estado do Ceará. Assunto: encaminhamento do plano plurianual 2016-2019 e da proposta orçamentária para o exercício de 2016 do Ministério Público do Estado do Ceará, bem como dos respectivos públicos vinculados. Doutor Maurício, a palavra para você. Bom dia, meus colegas. Eu queria dizer que a compreensão de todos qualquer discussão de dignidade, discussão corretora, não aceita a relação a esse assunto, que normalmente desperta muito interesse, até porque esse documento liberta a nossa atuação muita sessão aqui na grande vai começar mais cedo e eu tenho um processo já adotado
a necessidade de qualificação, ela só estourando até 12, 15 ou 13, de qualquer maneira, não adianta aqui para isso tudo não. Mais para pedir aqui para permanência de colocação. Observação inicial do que bom, respeito à matéria, senhor presidente dos meus colegas, eu encaminhei o relatório do meu bloco e eu responsável do meu Doutor Maurício, preliminarmente, eu gostaria de solicitar ao presidente que ele nos explicasse o motivo pelo qual nós que estamos aqui temos o costume de receber essa matéria do orçamento o mais tardar no mês de junho, né? E com tempo para que toda vida tenha essa discussão, porque vem em cima da hora. Esse ano nós só estamos recebendo no último dia do mês de setembro e também sem nenhum prazo para que nós discutíssemos nada, tomássemos conhecimento, soubéssemos o motivo pelo qual, quais são as prioridades, o que é que se está colocando. Então eu acho que isso é muito importante, essa explicação para nós, porque eu particularmente estava de férias. E antes mesmo ficar perguntando, cadê o orçamento? Cadê o orçamento? E esse orçamento não veio. Então, doutor Ricardo, eu fico muito preocupada, porque já este ano muitas ações deixaram de se realizar, porque eu lembro muito bem que, por ocasião da aprovação do orçamento passado, que foi diferente um pouco mais cedo, Vossa Excelência disse aqui claramente, não, isso não tem problema, nós vamos negociar. E foi retirado a parcela do que estava previsto no nosso orçamento, o governo não liberou essas verbas e nós tivemos várias ações prejudicadas. Mas o Vossa Excelência, por ocasião, eu lembro bem aqui na sessão que isso ia ser negociado e que isso era só uma praxe. E eu fiquei certa que para o orçamento de 2006 nós íamos ter mais cuidado, nós íamos trabalhar com mais antecedência. Infelizmente isso não aconteceu. Então, eu vi aqui que várias coisas aqui estão sendo prejudicadas, várias ações nossas aqui da atuação do Ministério Público. Então, eu gostaria, preliminarmente, de ouvir as explicações de vocês a respeito desses tópicos. A rigor, a princípio, ele desconhece a ação prejudicada. Contenções, nós adotamos desde o começo do ano em vários setores. Entendeu? Contenções de despesas. Como de resto, todo o setor público está adotando. Mas o nosso orçamento do ano passado, ele foi adequado, como diz o Poder Executivo, e nós dizemos, ele foi reduzido, foi colocado em 70 milhões de reais, por emenda parlamentar. Logo em janeiro, nós formalizamos por ofício uma solicitação do Poder Executivo de recomposição do nosso orçamento. Desta solicitação, nós já conseguimos reabrir em torno de 34 milhões. E ontem à noite, até 9 horas da noite, estávamos em reunião, saímos daqui às 9 horas da noite, com o secretário de Fazenda, o Dr. Mauro Filho, discutindo o restante da nossa solicitação, que foi formalizada desde janeiro. E obtivemos dele a resposta de que o restante, pleiteado em torno de 32 milhões de reais, será aportado ao orçamento do Ministério Público até dezembro, novembro e dezembro, para que possamos cumprir com todas as nossas obrigações mandatórias, com todas as nossas obrigações relativamente a pessoal e a custeio também. Então, isso foi renegociado. É um dado. Como é que ocorre? Por estratégia dos poderes, especificamente no caso do Poder Executivo, não só do Ceará, mas do Brasil, eles efetuam ajustes nos orçamentos de todos os órgãos, de todas as autonomias e dos demais poderes,
e logo no âmbito do legislativo. Faz negociações do executivo do âmbito legislativo também. Porque uma vez transformado em lei, cria a obrigação. Aquele dispêndio é obrigatório, porque o orçamento é uma lei. Se eles superestimam o orçamento ou aceitam o orçamento tal qual os órgãos e as autonomias mandam, ele fica obrigado. E qualquer repasse a menos ou não repasse já cria a responsabilização civil e eventualmente penal do gestor do orçamento. Então, por estratégia, isso se faz a nível federal, se faz a nível municipal e em todo o país, ele sempre reajusta dentro de uma previsão de arrecadação. E esta previsão tem se mostrado historicamente menos do que a arrecadação realmente constatada ao longo do exercício seguinte. Então, eles ajustam a menos. Para quê? Para que ao longo do exercício seguinte, conforme a arrecadação vai evoluindo, ele possa negociar ou renegociar o que foi eventualmente submetido. Isso é uma estratégia que ocorre em todo lugar. Mas não vamos ter completamente o que o Ministério Público. Aliás, eu até cobrava por isso. Isso é um sacrifício que vocês estão fazendo lá no Ministério Público diante dessa crise, dessa situação. Aí, por fato, se nós formos fazer um levantamento comparativo no setor aqui que eu estou olhando, comparativo em viagens para fora do Estado, este ano nós reduzimos quase a zero, relativamente aos anos passados. Quer dizer, é um setor que a gente pode cortar sem prejudicar o andamento da funcionalidade da organicidade do Ministério Público, ou seja, a prestação do serviço à sociedade. Outros setores também, eu estou preparando mais de corte. São coisas pequenas, mas são várias as concessões. A concessão da compra do texto de férias, nós reduzimos a zero nessa situação, porque podemos fazer. E o próximo gestor do Ministério Público deve continuar fazendo. Nós estamos trabalhando para adotar o orçamento extrair uma verba razoável para que a compra de férias, eventualmente, ocorra no estrito interesse e necessidade da administração. E não se dá indistintamente a totalidade dos mesmos, que não ocorre no setor da vida nacional. Quem decide da necessidade da compra do texto de férias é a administração, fazendo a valoração com informações, com a instrumentalidade do procedimento e as informações necessárias naquele setor. Então, isso está acontecendo e nós estamos dando a nossa contribuição. Nós nos preparamos também na questão da lei de responsabilidade fiscal. Com todo cuidado para não atingir o limite potencial de 1,9% frente à receita corrente líquida do Estado, mais abaixo. Nós estamos em torno de 1,81. Quer dizer, tudo indica que nós poderemos chamar o restante dos promotores que foram concursados, em torno de 17, e o restante dos servidores também concursados estão aportando em torno de 40 a 43 servidores permanecentes. Então a coisa se processa dessa forma. E assim é tudo nessa situação. Em 2014, se prenunciava um ano ruim. 2015 é um ano difícil. Como de fato está acontecendo. Houve uma readequação, uma adequação de 70 milhões para menos. Hoje, em 2015, prenuncia-se um ano pior ainda, 2016, com a perspectiva do quinto ano de seca do Estado do Ceará. É o que eu digo sempre, não tem segredo. O nosso recurso vem da mesma fonte e vamos recursos para a saúde, para o transporte, para a educação, para todos os setores da vida pública, ou seja, do tesouro do Estado do Ceará. Se reduz a arrecadação desse tesouro, a dificuldade é o reflexo imediato. Então, nós estamos trabalhando, quer dizer, a nossa proposta, o ideal é que ela vá como está aí. Talvez até, eventualmente, acrescida, sem competente, acrescida, que ela vá. Operar corte é possível que ele opere. Porque isso está
acontecendo em todo o mundo. Mas, ela indo à nossa proposta, fica o nosso poder de argumentação e uma demonstração da nossa realidade, da nossa necessidade plena para o próximo ano. Para que o próximo gestor aqui, quando for sentar, a partir do próximo ano, para, se necessário, renegociar este orçamento e a suplementação dele, possa dizer, olha, nossa proposta, nossa necessidade é essa. E senhores, o poder legislativo, aí é que operar o reajuste. A questão, doutor Médici, pontualmente, da remessa do orçamento agora, semana passada, é porque nós nos submetemos também a um calendário do poder executivo, que é o gestor do orçamento. Então, eles têm os calendários deles de negociação. Negociação é o primeiro momento. Aí, questões, isso está demais, isso está errado, ele volta para reajuste, para estudo, não sei o quê. Reúne-se novamente com a comissão de planejamento para discutir. Depois, outro calendário para marcar, para fechar. Aí, eles têm um calendário até dental. E isso dificulta realmente. A gente, com antecedência, divulgar um orçamento que não está negociado no primeiro momento com o gestor do orçamento do Estado, que é o Poder Executivo. Especificamente, nesta fase, a Secretaria de Planejamento. Entendeu? Então, a demora é nisso. Mas a gente tem a ansiedade também de remeter o mais perto possível. Mas a questão é que a gente entra numa fila, como todos os órgãos do Estado, para fazer a negociação do orçamento. Aí diz, não, isso não tem nada a ver com independência orçamentária. A nossa independência é na execução do nosso orçamento. Uma vez aprovado, transformado em bom, aí quem manda naquele orçamento que é lei aprovada é a gente. Aquilo que está aprovado é o que fala. Entendeu? No momento que a gente é totalmente independente para gerir e executar aquele orçamento. E nós temos executado nos últimos anos muito próximo de 100% do nosso orçamento. Ou seja, o que está previsto a gente tem executado. A última vez foi em torno de 99%. Em torno de 99%. Ou seja, a gente conseguiu executar o orçamento. O que não é muito raro. E outros jogos também não conseguem executar o orçamento. Então, a questão da demora é só essa. Porque a gente se submete também ao calendário de outros setores do Estado, especificamente do Executivo e Secretaria de Planejamento. Doutor Ricardo, bom dia, meus colegas. Eu quero pedir desculpas. Eu cheguei um pouco atrasado, porque estava fazendo os exames. Convido a presença do Vossa Excelência, doutor. O que eu faço sempre, e inclusive para sanar um pouco essa dificuldade, foi criada até uma comissão, não é? Uma comissão que recebeu o orçamento. Que se manifestou. Mas assim, recebeu também já está. Porque acho que o ideal e o objetivo da criação dessa comissão foi que essa comissão, desde o primeiro momento, já estivesse junto com o planejamento, construindo esse orçamento, preparando esse orçamento, levantando junto ao colegiado. O planejamento estratégico, entendeu? Coordenado pela doutora Sheila, que os colegas discutem prioridades, ações, e estas discussões do planejamento estratégico são levadas em consideração na confecção do orçamento também pela nossa assessoria de planejamento, de finanças e mais setores envolvidos. Há um momento da participação do planejamento estratégico, da definição. Agora, tanto para essa ação, aí é uma quantificação mesmo técnica, matemática, de acordo com as necessidades que os próprios técnicos elaboram. Pois é, mas eu ainda continuo achando que, dentro de uma democracia, pela existência da comissão, essa comissão ela faria interface com os procuradores que aprovam o orçamento e havia esse diálogo. Porque, na verdade, para a construção deste orçamento, aqui na Procuradoria continua sem diálogo. Uma coisa o que se discute no planejamento estratégico são as ações, na verdade, não são os recursos. Essa comissão é constituída pelo doutor Tibério, quais são os demais, doutor Tibério? Doutora Cássia, doutor Tibério, doutor Luiz Eduardo. O
foi a comissão. Eu vim aqui, depois que o relator recebeu, remeteu à comissão. Né? Quer dizer, o que eu acho é que a existência da comissão ela se justifica para que anteceda a este ato do projeto já pronto, vir para o órgão colegiado. Não. Estão entendendo? Então, a comissão já vai participando da construção desse orçamento e desse diálogo, dando conhecimento aos membros do colegiado como é que as coisas estão sendo elaboradas. Porque nem todo mundo, ou pouquíssimas pessoas no colegiado, têm afinidade com a matéria. Então, a gente só vai sentir a importância quando a dificuldade, quando a instituição, como agora, neste momento, há os comentários que a instituição está com dificuldades financeiras. Então, aí todo mundo toma conhecimento da importância. E eu acho que a gente tem que tomar conhecimento Há antes. também o interesse. Muitos interessados vão diretamente à assessoria do planejamento. Questionam, veem, discutem. Quer dizer, é aberto para quem quiser se manifestar sobre isso. E eu sou muito franco. Eu confesso a vocês, eu confesso, que às vezes eu me constranjo. Às vezes eu me constranjo. E eu tenho que dizer isso honestamente. Porque há setores públicos da vida nacional, da vida estadual e municipal, que estão atravessando momentos críticos difíceis. E relativamente, nós estamos bem assim. Relativamente, nós estamos bem assim. Nosso sacrifício, diante do sacrifício geral e das dificuldades gerais aqui, tem sido ignorado muito. Então, Maurício, a palavra nosso serviço. Doutor José, eu desejo fazer uma leitura. Como disse anteriormente, eu estava fazendo trabalhando o orçamento da comissão de lá, mas ficou mais complicado, se eventualmente tiver um questionamento mais complicado, eu faço a leitura daquele, aqueles que puderão fornecer a informação. Eu começaria dizendo que o orçamento que está sendo proposto para o exercício financeiro de 2016, ele é uma réplica do orçamento atual, que se temos quantitativo financeiro, acrescido apenas do que foi destinado ao Ministério Público a título de aporte extra que ocorreu até o dia 30 de junho de 2015. Certo? Então, o orçamento desse ano foi aprovado no ano passado, houve um corte. No início da execução foi solicitada uma reposição financeira para fazer face às despesas e esse aporte financeiro veio, o valor está aqui, foi em torno de 34 milhões de reais, é esse, cara? E então esse valor está sendo computado para efeito de acréscimo do orçamento da previsão para o próximo ano. Deveria ter mais, porque segundo o artigo 60 da Lei de Diretriz Orçamentária, além disso, deveria incluir também a estimativa de preços para o exercício de 2016. E isso efetivamente não foi contemplado por conta das dificuldades que o Estado do Ceará, como diversos país todo, está enfrentando. E o nosso Estado com um diferencial negativo a mais, por conta da situação de seca que nós estamos vivendo, e que isso tem uma implicação direta na arrecadação do Estado. Bem, nós temos aqui para o pessoal em casa uma previsão de 324.237.274 reais. E aí eu verificaria aqui a primeira indagação. Nesse valor está contemplado uma perspectiva de aumento para o próximo exercício? Não está. Por que não está? Porque esse
valor já representa 1,89% do limite da lei de responsabilidade fiscal. O limite especial é 1,90%. O limite máximo, 2%. Se nós, essa perspectiva de aumento que está sendo aqui colocada a título de recurso pessoal em negociação, se nós formos acrescer ao valor do orçamento, ela vai passar para 2,15%, portanto, extrapolando o limite da lei de responsabilidade fiscal. Bom, aí vem a clássica pergunta: o aumento vai ou não vai poder ser conseguido? Bom, é até possível que não seja conseguido. Tudo vai depender da arrecadação do Estado. À medida em que houver o incremento da receita corrente líquida do Estado, isso vai se refletir diretamente sobre o orçamento do Ministério Público, e aí esse índice de 1,89% vai baixar, e aí vai ser possível a concessão do aumento. Mas a arrecadação do Estado permanece como está ou diminui. Bom, se permanece como está ou diminui, infelizmente, o aumento só vai vir quando a condição melhora. Então, isso não tem como fugir dessa regra, não há como se fugir dessa regra. Para o custeio, está sendo proposto o valor de R$ 68.418.929. Isso aqui, como não está sujeito àquela regra do pessoal que não pode ter incremento na despesa, isso aqui está trazendo um aumento embutido de 2,6%. Para investimento, se está propondo o valor de R$ 21.735.240 representando um incremento de 78%. Bom, aí vem uma outra questão. O investimento que está sendo colocado aqui é um investimento que irá ser negociado, evidentemente que à medida que houver um incremento da receita corrente do Estado do Ceará. Todo esse incremento aqui para o investimento, ele só virá para os cofres do Estado efetivamente quando houver um aumento da arrecadação do Estado do Ceará que levante a receita corrente líquida. E aí, como está afirmado, irá implicar diretamente no aumento do nosso percentual que é destinado ao Ministério Público. Daí porque está sendo colocado aqui como matéria em negociação juntamente com o aumento salarial que foi aprovado no Supremo Tribunal Federal, que virá no próximo ano, ele vai ser cascata para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. No orçamento não está previsto, nem pode estar, porque se for contemplar no orçamento a previsão do aumento, vai extrapolar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Certo? O que é que poderá acontecer? Se houver um incremento da arrecadação do Estado, e que implicará em aumentar a receita corrente líquida, então, esse aumento poderá ser concedido. Aqui ele está sendo colocado como negociação. Por quê? Porque em razão do limite potencial da lei de responsabilidade fiscal. Essa é a questão princípio. Não paga. Só pode pagar se vender. Tem como fugir assim. Bom, na página seguinte nós temos as ações de gestão e manutenção. Todas elas foram preservadas e aí vocês, na cópia que você recebeu da proposta, está lá contemplado cada uma delas, o que está em preto é o recurso que já está assegurado no orçamento e o que está em vermelho é o que está sendo objeto de incremento através de negociação. Na página seguinte, nós temos aqui um detalhamento acerca das despesas com a tutela dos interesses sociais individuais disponíveis. Aí tem lá manutenção e funcionamento do defesa do consumidor,
na ordem de R$ 471.430, instalação das promotorias especializadas, sendo destinado R$ 350.000, manutenção das promotorias de justiça, R$ 445.000, estrutura e manutenção do grupo de mediação comunitária, R$ 294.898, realização do Fórum Social do Ministério Público, R$ 124.405. Totalização do custeio, R$ 68.418.939, com um incremento de 2,6%. E o investimento no valor de R$ 21.735.040, totalizando um incremento de 78%, estaria pendente de negociação. No item seguinte, nós temos o trabalhamento dos fundos. Aí, começando pelo Fundo de Defesa do Direito de Fundo do Estado do Ceará, o FDI. E aí tem as ações de ressarcimento da coletividade, com valor de R$ 2.800.000, fortalecimento de política de proteção e defesa do direito de fundo, R$ 2.800.000, reavalimento e modernização dos órgãos do Ministério Público, R$ 1.900.000, manutenção e funcionamento do Conselho de Gestores, R$ 500.000. Previsão de arrecadação direta de R$ 8 milhões. Fundo de Segurança Institucional, com previsão de R$ 405.000 no seu total. Fundo de Manutenção da Escola Superior do Ministério Público, com previsão de total de R$ 600.000. Na página seguinte, tem-se aqui a evolução de participação do orçamento do Ministério Público na receita corrente líquida, a partir do ano de 2020. Aí os senhores podem escrever, a senhora pode examinar aí como se deu essa evolução. De 2012 a 2000, até a previsão para o próximo exercício de 2016. Então, esse é o relatório e aí estamos abertos às discussões, se eventualmente alguém quiser fazer uma questão. A matéria está em discussão. Eu saliento que o diretor, a secretária de Finanças e assessora de planejamento, o Jacobino, estão à disposição do colegiado para qualquer esclarecimento. É importante, né, Sim, todo mundo estava inscrito aí na inscrição. Doutor Lucas, a palavra para você. Maurício, primeiramente, bom dia a todos os serviços membros deste órgão colegiado, todos que estão presentes na sessão. Maurício, eu prestei bastante atenção no relatório de Vossa Excelência e eu já tinha estudado essa matéria do orçamento desde segunda-feira que eu estou verificando algo que possa contribuir e melhorar a nossa proposta. E aí veio a ideia que pode facilitar uma negociação para o aumento do eventual aumento que deve existir, né, de pessoal, caso haja uma acordo financeiro para isso. Qual seria? Historicamente, a receita corrente líquida do Estado, estimada na lei orçamentária anual, ela vem sempre um pouco abaixo da receita líquida corrente real, que é mensurada no final de cada exercício financeiro. Nós poderíamos fazer, isso aí caberia à assessoria da Procuradoria Geral, uma média dos últimos anos, né, dessa diferença positiva entre aquilo que é real e aquilo que é estimado. E com base nessa média, nós poderíamos jogar esses argumentos da nossa proposta, que poderão eventualmente facilitar uma futura negociação de reajuste salarial. Vamos supor, por exemplo, que nos últimos. Isso aqui é só um dado que não é exato, mas é só uma estimativa minha. Vamos supor que nos últimos 5 anos, a diferença entre aquilo que foi real, receita corrente líquida real do Estado, e aquilo que foi estimado antes do exercício seja de 5%. Ou seja, a receita real ela supera em 5% daquilo que foi estimado. E isso existe porque, isso é factível porque, principalmente nesse ano, foi feita suplementação orçamentária. Então, quando há suplementação orçamentária, é porque o real está acima daquilo que foi estimado no início do exercício. Senão, não seria possível fazer suplementação alguma. Poderíamos fazer essa média, né, dessa diferença, jogar na nossa proposta isso,
né? E futuramente, no início do próximo ano, negociar com o governo do Estado e com a Assembleia, com base nessa diferença, um possível reajuste salarial de pessoal, porque na nossa proposta, em razão dos limites da lei de responsabilidade fiscal, em razão de não ter dinheiro mesmo, não está havendo nenhum acréscimo de reajuste, né, de subsídio, tanto para procuradores como para procuradores de justiça também. Então, a nossa manifestação é nesse sentido, que nós façamos esse acréscimo na nossa proposta, esse detalhamento, né, com dados, com números, facilita a negociação, para lá na frente do futuro nós possamos barganhar isso, tanto com o executivo como com o legislativo. Olha, na nossa proposta nós já tem essa contemplação, nós já fizemos esse estudo. Historicamente, o Estado tem uma receita corrente líquida real acima daquela que é estimada, e com base nisso, nós queremos sim um reajuste para melhorar o subsídio dos membros da carreira e também dos servidores. Então, assim, a nossa contribuição é nesse sentido, e acredito que seria bastante salutar, facilitaria muito a negociação futura do próximo ano. E é somente essa a nossa declaração, e estamos também abertos aqui a qualquer tipo de questionamento para detalhar isso que estamos colocando aqui agora. O que parece a proposta do Dr. Lucas, sobre a lógica técnica da assessoria do planejamento, doutora Jaqueline, por favor. Sim, podia assumir uma cadeira ali. Você ouviu bem, né, a proposta do Dr. Lucas? A possibilidade, havendo viabilidade técnica de a gente inserir agora, onde essa proposta? Inserir um estudo de impacto com esse detalhe, né, de que havendo uma confirmação, uma projeção de uma efetiva arrecadação superior ao que foi estimado em 16 bilhões, que assegure o reajuste. Com certeza, isso é possível. Doutor, como se conversou com a gente na assessoria? A palavra continua facultada. Doutora Jaqueline, qual é o prazo que nós temos para entregar essa proposta? A proposta orçamentária, o prazo legal é de 15 de outubro. O envio, né, está na Constituição, o envio. E o Poder Executivo deverá fazer a legislativa é 15 de outubro. Parecendo que todos os estudos que a gente realiza em termos de orçamento, ele se dá a partir da aprovação da LDO. E a LDO ela é encaminhada pelo Executivo ao Legislativo no dia 2 de maio e entra na discussão e é aprovada no primeiro período legislativo, encerramento do primeiro legislativo que aconteceu no 17 de julho. Então, a partir daí, o Executivo prepara toda a estratégia para convocar os órgãos e apresentar as deliberações, a orientação para elaborar a proposta do exercício. Ou seja, já aprovaram a LDO? A LDO, sim, porque a LDO não fala de orçamento. Ela traça as diretrizes para a elaboração. E nós não tínhamos feito ainda a nossa proposta. Doutora Neves, a proposta sanitária ela é elaborada de acordo com os parâmetros estabelecidos na LDO. Por isso a minha preocupação, porque sempre nos anos anteriores, até 30 de junho, nós estávamos já com esse trabalho pronto, porque se a LDO já foi aprovada, porque nós sempre trabalhamos aqui concomitante. E aí eu gostaria de ouvir da senhora por que esse ano essa coisa está acontecendo desse jeito. Porque, pelas suas palavras e pelo que ela diz, a LDO é um fator limitador para a proposta orçamentária. Então, por que houve essa dissociação nossa neste momento? E o timing? O ano passado, a proposta orçamentária foi encaminhada no dia 3 de setembro ao órgão especial. No ano de 2013, mais ou menos nesse mesmo período. Por que
só se consegue caminhar nesse período, setembro, final de agosto, início de setembro. Exatamente porque a regra que estabelece os parâmetros para elaborar a lei orçamentária, ela está na LDO e a LDO está em discussão. E a LDO não traz metas, a LDO traz diretriz para se elaborar uma proposta orçamentária. Ela traz uma projeção de inflação, que é com base na projeção da inflação que se elabora a proposta orçamentária. Né? Excepcionalmente, esse ano de 2015, na elaboração da proposta para 2016, é que o governo resolveu não atualizar monetariamente nem os contratos, nem as despesas de custeio e nem o pagamento de pessoal. Agora, se tivesse incluído, como o doutor Maurício falou, um reajuste que importa servidor e membro 0,26, somado a 1,89, o Ministério Público estaria demonstrando que iria extrapolar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Por isso que o valor foi informado para o executivo, mas não está na proposta. Sim, não será encaminhado ao executivo. Negociações. Exatamente. E do comportamento da Receita Corrente. A Receita Corrente. Eu queria pedir a autorização para o limite, exatamente. O policial 1.9. O relatório foi um relatório de agente fiscal segundo o médico, foi publicado no Diário Oficial de ontem e está sendo publicado hoje no portal de transparência. Ele já aponta o gasto em 1,82. E vai se confirmar a projeção que nós apresentamos ao Procurador-Geral de Justiça de que se chegará próximo do 1,89. Ficará em torno de 1,89. Em razão da receita da rede líquida, na lei orçamentária estava a estimativa de 15 bilhões e 600 milhões de reais, ela já reduziu a estimativa para 15.300 e pouco. Então, assim, a receita está caindo. Se a despesa se mantém, com certeza a gente vai chegar próximo do limite potencial. Veja bem, a despesa pessoal ela permanece estável. Ela oscila um pouco. Mais o valor alguns adereços ao fluxo, né? E a remuneração. Ela permanece estável. Ela está sob controle dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Mas há fatores externos e importados relativamente à contagem do gestor que podem fazer com que esse índice, sem qualquer movimentação da administração, suba. Tipo, no momento que cai a receita corrente líquida do Estado, mesmo se mantendo a mesma despesa pessoal, o índice sobe. Porque o parâmetro que era a receita, corrente líquida do Estado cai, quando ela aumenta, percentual que fez esta receita. Aí não há irregularidade, não há ato ilícito com qualquer área de direito praticado pelo gestor, porque foram fatores involuntários. Mas no momento que ele toma conhecimento de que tudo já passou o risco vivenciado, mesmo com fatores externos involuntários, e ele não adota as providências para trazer de novo a despesa do pessoal para dentro dos limites legais, entendeu? Aí ele já informa que tem alguma irregularidade por omissão. Por conta disso, alguns ministérios públicos estão exonerando os funcionários, retirando gratificações que são confiscadas, vantagens que podem ser retiradas, vantagens de servidores também para cingir, entendeu? Essa despesa pessoal aos limites da lei de responsabilidade fiscal. E claro, um exemplo claro presente bem próximo. O Ministério Público do Rio Grande do Norte chegou
a 2,03% de ultrapassão do PIB exponencial e o limite. Hoje a garrafa foi cheia. Hoje a garrafa foi cheia. E aí, eu ia fazer essa pergunta ao final, que o procurador-geral lá, agora me convidando por mais ao objetivo. O momento exige que eu permaneça aqui, tanto por essa questão do orçamento quanto por outro. Mas eu não tive direito para saber como é que ele está fazendo lá no Brasil. Outros estados também estão, não foi só o limite potencial, é o limite legal. Outros estados estão exonerados. Então, isso, eu confesso, teve até um momento de tensão nesta última reunião que nós tivemos com o secretário de Planejamento, Fazenda e o procurador-geral do Estado. Eu tive um momento de tensão, especificamente com o secretário de Planejamento. Cheguei em casa e me senti até mal, porque era uma pessoa que estava na universidade, uma pessoa que estava ele é um cidadão que tem espírito, ele é um intelectual, regresso da Aeronáutica, faz cursos nessa área, mas ele insistindo na questão da lei de responsabilidade fiscal. Aí eu tive que dizer, para se dizer isso, não tem que ter o dia a dia muito cuidado com isso, só essa coisa. Antes do senhor e de qualquer órgão do Estado, o maior interesse em não ultrapassar o limite potencial da lei de responsabilidade fiscal é justamente do Ministério Público, porque somos nós que fiscalizamos a todos, sem dúvida a todos. Quanto a isso, essa questão nossa, isso não se preocupa. E nós temos mecanismos para, se eventualmente por fatores externos involuntários, ameaçar ultrapassar, nós temos mecanismos externos para um dia trazer essa receita novamente para os limites legais. Ou seja, voltar a cara. Porque tem um fator muito grande que a gente deve se preocupar. Para que o Estado, o Ceará, como um todo, Estado, iniciado, legislativo, executivo, das autonomias, a economia autonomia existe um conceito de uma geral, inclua a educação das autarquias, empresas públicas, também coloca para que mantenha o fluxo de receber recursos da União, de banco estrangeiro, não sei o que, tudo. Todos os órgãos daquele Estado têm que estar submetidos aos limites da lei de responsabilidade fiscal. Vamos supor que todo o Estado esteja, mas o Ministério Público não está. Pois essa certidão negativa, como se diz, de boa conduta, não será passada ao Estado do Ceará por conta do Ministério Público, ou por conta do certo, ou por, aliás, do serviço de informática do Estado, ou por conta da ETIS, ou por conta do poder fiscal. O órgão só complica o todo. Aí eu disse, o senhor acha que nós vamos querer essa crucificação para o Ministério Público do Estado do Ceará, barradas todos os fluxos de recursos em consideração do tributado, que é o pago do Ministério Público. Então, fique tranquilo. Então, as negociações a gente tenta levá-las da forma mais harmônica, sexual, do argumento técnico. E eu aqui, eu peço até licença aos senhores e senhoras para tecer aqui considerações sobre modo, não apenas religiosas, sobre modo religiosas, a doutora Naquele e a doutora Luiz. Não há um só argumento, não há uma só contraposição dos técnicos do poder executivo, porque elas não têm uma capacidade de respostar na hora, mostrando para nós ver que nós estamos com técnicos, as nossas pretensões orçamentárias e técnicas. Isso aí eu faço, veja bem, eu faço de forma totalmente isenta, porque não fui eu que argumentei, e eu que as pessoas, elas estão aqui há 10 anos mais, nesse Ministério Público, e elas prestam serviço para a instituição, são servidoras desse nível. Eu até, perante o colegiado, dar a minha opinião sobre o que eu vejo. Eu gostaria de fazer um versículo.
Excelência. É a pergunta simples que não quer calar e que todos estão preocupados. Com essa possibilidade de acréscimo dos quadros da instituição, chamando-se alguns São em torno de 17. nós corremos algum risco no tocante à pontualidade dos nossos vencimentos. Porque as notícias são 2 horas agora. Agora, uma coisa que tem que ser bem pensada, porque uma vez dentro Tem não um pode orçamento, falar tem um fora. orçamento. Nós temos que ter o nosso orçamento doméstico, né? A previsão responsável. Porque o impacto nessas férias é reduzido, porque se adiar o concurso de juízes de circunstâncias, a lógica aqui é outra. Foram cargos criados em 2009, gestão, a última primeira gestão da doutora Socorro, 2009. Concurso iniciado em 2011, que era para ter terminado em 2011 ou 2012, mas com os contratempos só foi findado ano passado. E nós estamos sem dar despesa ao Estado desde 2009. Porque eles disseram, vocês tiveram um evento, mas olha, vocês não estão vendo aí. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e até a metade de 2014, que ninguém pôs nenhum dispêndio ao Tesouro Estadual, porque esses caras não foram preenchidos. Se preenchido pela lógica, não é 2009, então isso agora vai ter a repercussão. Não é justo que os senhores queiram dizer que nós estamos aumentando o flow. Era para ter aumentado muito tempo. E esse dinheiro, desses caras, não vem para o cofre do Ministério Público no Tesouro. O Estado só tem que comprar efetivamente. Eles estão ocupados, esses caras. Entendeu? Então, esse tem sido muito praticamente também. Outro, não comentar o nome disso, mas não podemos nos responsabilizar ou sermos penalizados por eventual incúria ou má gestão orçamentária de outros órgãos do Estado. Nós nos preparamos. O orçamento aqui é tratado por todo cuidado, pela assessoria do orçamento, pela Secretaria de Finanças. Entendeu? Então, e aí? A minha preocupação Tem que ser premiados ao contrário. só para encerrar aqui, é que nós, quatro aqui, os mais antigos, já conhecemos essa experiência lá no concurso de vencimentos de necessidade de ser atrasado ao vencimento. E ontem, em jornais publicados, o secretário da Fazenda disse que até dezembro nós teríamos aqui, mas que a parte do jornal do Estado, a partir de janeiro, não se sabe o que vem por aí. Nós vamos atrasar, se muita experiência atrasada no Ministério Público, atrasará de todo o Estado. Porque só vamos. A situação é do Estado. É uma situação bem degradável. Eles estão até onde eu também já passou. até onde eu tenho informação. Mas Passamos por essa experiência. Eu estava até a onde construção eu da tenho minha casa. informação, Imagina o senhor. eles estão cuidando dessa parte financeira do Estado com muita cuidado. Estão desalugando imóveis do Estado e também papéis públicos. No Estado em que o crédito se encontra, carros, gratificações, substituição, tudo isso está no que eles podem fazer, eles estão fazendo. Experiência terrível. Tem vários cargos comissionados não ocupados no Estado. Está na proposta da presidência, né? Mas não foi nem ainda submetida. Não pode ser através de pé. Doutora Sheila, a palavra de você. Obrigada, Ela não vai ser afetada, tem que levar para o Congresso. Aí o pior é que vai deixar o pessoal dessa pesquisa, não vai botar lá na máscara. Doutor Ricardo, eu gostaria de que o senhor esclarecesse, né, ou então, acho que até o esclarecimento caberia a assessora de planejamento. Bom, foi bem esclarecido, né, que é possível, lógico, a negociação,
de acréscimos dos subsídios, né, caso o limite prudencial seja, vamos dizer assim, reestabilizado com uma nova, né, com o crescimento da receita. Isso implica também, essa perspectiva foi estudada para os dois cenários. Anunciou a presença da procuradora doutora Rosa. Para os dois, vamos dizer assim, os dois grupos, né, de integrantes do Ministério Público, membros e servidores, que agora eu vou falar nos membros. Outra, até que ponto é razoável colocar formalmente, ou se isso é pertinente tecnicamente, aí caberia a doutora Jaqueline responder, colocar essa observação na proposta de uma possível negociação, considerando essa observação que foi feita pelo doutor Lucas. Isso é uma questão. A segunda questão é, eu estou tentando entrar aqui na internet, não estou conseguindo, porque me soou aqui um tanto em desconformidade uma parte do que foi falado por Vossa Excelência em relação a uma notícia, eu não sei se foi concretizado ou não, através do documento, de criação de novas despesas de pessoal em relação a servidores, como uma gratificação de substituição por acúmulo de atribuição, que não tem uma previsão, acho que não sei, desconheço a previsão legal dessa gratificação, e que teria ou estaria sendo implementada. E outros acréscimos de gratificações que também estariam em processo de implementação. Tal como, não sei se aqui eu já não tenho tanta base de informação, seria alterar a gratificação de graduação e pós-graduação do servidor, diferentemente do que a legislação assim determina. A legislação do servidor do MP, ela diz que você tem uma pontuação, se for, por exemplo, que for de nível médio, efetivamente técnico, mas se ele tiver o grau superior, ele tem um percentualzinho. Se ele fizer uma especialização, ele tem outro percentual, crescendo, né? Se fizer um mestrado, outro percentual. E aí, ocorre uma história de que 2 ou 3 especializações, isso ensejaria um outro percentual, como de mestrado ou doutorado. Pediram, mas isso foi negado. E aí, então, assim, essas questões que podem incrementar essa despesa de pessoal dentro desse cenário, como foi aqui apresentado pela doutora Jaqueline, que o cenário hoje de prudência quase no limite, mas com uma projeção de chegar mesmo no ponto 9, né? Por conta da queda da receita, não porque estejamos aumentando. Aí eu indago a Vossa Excelência, esse acréscimo de concessão, de criação através de novos provimentos dessas gratificações, isso está efetivamente acontecendo em desacordo com essa prudência que sinaliza a queda da receita? Com absoluta certeza está acontecendo. Não em desacordo com a prudência, porque o provimento só sai quando há utilizado pela finanças e pelo planejamento com condição de segurança que é possível fazer. Segundo, tem uma das gratificações que é apenas um desdobramento, uma regulamentação daquele bem, porque não está bem aclarada, ela já existe. Estamos apenas regulamentando. Gratificação por substituição de férias é uma coisa que acontece no interesse da administração, não cria a obrigatoriedade para a administração. É o que diz. Nós estamos reduzindo. Inclusive, tivemos uma reunião só para tratar deste assunto semana passada, e elas acontecerão de forma restrita, no absoluto interesse da administração. Aí, fulano saiu, vai ser substituído, não. Aí eu sei. E um dos requisitos é a disponibilidade financeira, ou seja, nós apenas normatizamos a relação à situação. Mas isso só se confere se for necessário realmente aquela substituição, e no segundo momento é necessário, mas tem disponibilidade financeira orçamentária? Não, tem não. Não se consegue. Então são precauções desse tipo. Por exemplo, o risco de vida que está regulamentado é reconhecido, é para todos. E é uma coisa que está em lei, é uma coisa que não é apenas regulamentando. Eu peço a Jaqueline que
dê as informações complementares sobre essas medidas. Doutor presidente, eu queria só um instantinho. A primeira indagação da doutora Sheila, na questão da contemplação, na negociação do reajuste, do acerto da inclusão dos servidores, na verdade foi está contemplado o reajuste dos subsídios e o reajuste de investimento voluntário. Qual folha, doutor Maurício? Aqui na folha 7. Na folha 7. Aí tem lá, reajuste de subsídio. Previsão, 35.440 reais. Reajuste de vencimento voluntário dos servidores. 5.804.859 reais. Impacto 0,26%. E a outra questão, doutor Chico, que é essa questão de gratificação por titulação, efetivamente, e aí está mostrando no meu relatório, que a associação pediu que fosse já destinado um valor de 300 mil reais, já para fazer face a futuras alterações na lei que vão contemplar essa situação. Certo? Então, isso aí nós temos que não acabamento, porque não estava presente no orçamento do ano anterior. A questão dos promotores que vão assumir está contemplado no orçamento, mas está contemplado que já tinha contemplado. Doutor Maurício, eu queria falar um pouquinho desse pedido da população, que solicitou um crédito, não sei quantos, para o ano 2012, para ser inserido no orçamento em razão de futuras gratificações, em razão de modificação de lei. Modificação de lei. Esse pedido foi descartado. Está sendo sugerido que irá ser objeto do voto. Doutora Sheila, em relação às duas gratificações, que exercício curativo de função e outro de para a memória do curso da vida, ou das substituições, nós fizemos, quando o projeto de lei foi encaminhado para distribuir o impacto orçamentário à assessoria de planejamento, nós solicitamos à Secretaria de Recursos Humanos que apresentasse a relação dos servidores que se enquadrariam nas regras do projeto que estava em estudo. A partir dessa informação, dos dados, apresentamos o impacto. Então, hoje, após a edição do provimento 41, todo pedido de substituição ou de gratificação de exercício cumulativo de função, a gente está apresentando a despesa com essas gratificações de janeiro a setembro, calculando a média, porque essa média ela foi colocada no pedido de suplementação do executivo. A média já está contemplada no pedido de suplementação. Tudo que extrapolar a média será a mais, teremos que cortar alguma despesa para encaixar essa despesa. Então, a gente está sugerindo que seja mantida a média de gasto para que não se perca o controle da despesa de pessoal em dezembro. Certo? Já dessa forma. Senhor presidente, uma outra coisa que me causou assim, estranheza, lógico que não está aí, porque não deve existir formalmente. É que, na hora que fala dos fundos, não há uma menção ao fundo de aparelhamento do Ministério Público, aquela lei, aquele outro projeto de lei que foi encaminhado à CBS, se não me falha a memória, em junho desse ano, julho, começo de agosto, não me lembro. E aqui na hora da aplicação dos fundos, não há uma menção desse, é porque esse outro fundo, não obstante, mas ele não foi em agosto e disse que a tramitação era tão rápida, tão séria, estava tudo. Não. O fundo não vai para a Assembleia. Veja bem, nós não temos legitimidade para esta iniciativa de criação do fundo. É do Poder Executivo. Já está na mesa, na antessala, a chefia está no mente. A PGE já Ela viu. está desde aquela época, então. Não. Foi um processo, nós não temos a lei a PGE analisou tudo, e o ok já está na mesa do governador. Está dependendo do restante de uma negociação com o Tribunal de Justiça para ele reverter esta obrigação criando o nosso fundo. É um processo que demora, isso não é fácil, não.
aguardando justamente a remessa da lei do fundo para tramitar concomitante, é a lei que aumenta a nossa participação no FNAT. Essa aí foi iniciativa nossa, já está, inclusive já começou a tramitar. Apenas no determinado momento foi a tramitação foi obstáculo. Entendeu? Esperando a remessa dessa lei que não Sheila, só complementando, no momento que o projeto, que o fundo de reavaliamento e modernização for aprovado em lei legislativa, ele automaticamente criará um ajuste no orçamento. Certo? Cria a lei e ele vai ser criado concomitante uma ação no orçamento, para que a gente passe a executar já a partir de janeiro. É porque fica bem claro, veja bem claro, as coisas serem colocadas nos primeiros termos. Sou eu que aprovo a lei. Somos nós, do Ministério Público. Somos nós que aprovamos isso. Isso é uma compartição, uma convergência de vontades que vai tomar. O nosso papel é adotar todas as medidas, as diligências e as iniciativas para viabilizar o órgão de poder, a aprovação deste. Vai ser aprovado? Estamos lutando para que seja. Poderá não ser aprovado? É evidentemente sim, mas está tudo preparado. Os homens passam e a instituição consegue. Entendeu? Tem as instituições não vão se acabar até o final. Certo? Então, para viabilizar a criação deste filho, adotando todas as medidas iniciativas para que se vier, hoje ou amanhã, será definitivamente a reversão estrutural do Ministério Público do Estado do Ceará. A palavra continua falando. Diretriz orçamentária que já autoriza a concessão de reajuste. Sendo condicionada a que seja preservada o limite da lei das consequências. Não, mesmo. Para 2016 já está previsto isso. Muito mais rígido em relação ao orçamento do executivo. Semanalmente, o executivo realiza uma reunião no MAC, onde o governador delibera, aprovando ou desaprovando, pedidos de investimento no esteio e incremento de pessoal no âmbito do executivo. Toda essa matéria é encaminhada a essa reunião do MAC. Não, ele chama de MAC, mas na verdade é uma comissão de secretários que decidem sobre despesas, incremento de despesa, ou desautorização de despesa. Autorizou a despesa não executada, retorna, administrando as ações do executivo. E no âmbito do executivo, é provável que ele transfira recursos de uma secretaria para outra, que não deixe, né? Isso aí são muitas secretarias. E de resto, também quarta-feira, E claro, nós já realizamos nosso orçamento de 2015, planejamento, ajustes.
não se transfere o orçamento de um ano para o outro. E o único órgão autônomo, no caso o IP, é o único que está recebendo e obedece de fato no autônomo. O Tribunal de Justiça não recebe. Mas você espera que Isso. Agora depois não, nós damos o que está orçado para 2015. O nosso orçamento iniciou com 314 milhões. O ODES foi 314 dividido por 12. Então, nós damos aí todo mês na conta do ODES. Olha, a confecção do orçamento, na confecção do orçamento, há certas estratégias do órgão que faz. Porque é um instrumento de revisão, de readequação, de mudanças, de alterações durante alguns níveis. Depende do mero indicativo do órgão, outros depende do decreto, chefe do executivo, outros depende de lei. Então, tudo isso é feito. Às vezes, o orçamento não é compreendido pela pessoa. Tipo, às vezes, para uma determinada área do orçamento, não é permitido você propor um aporte maior de recursos. Mas a partir do segundo semestre, você não vai renovar esse recurso para outra área do orçamento. E se mostrou durante o ano que ele vai necessitar do que aquela outra tem uma perspectiva de pensar o que sobra. Então, para evitar isso, contribuir para a execução do orçamento, você faz essas alterações no decorrer do ano. É uma coisa mais ou menos rígida, porque é lei, mas a rigidez dele não padece da imitabilidade. Pode ser adequado um ponto redirecionado. E a vida está bem acontecida. Eu penso sobre. Deixa eu fazer uma pergunta para mim. Essa estimativa da orçamento foi feita dentro da estimativa budgetária de 2 meses atrás. A estimativa foi feita com base nos parâmetros que a lei de diretrizes orçamentárias estabeleceu. De 3 meses atrás, é isso? Projeção para 2016, com base no orçamento de 2015. Foi o nosso orçamento de 2015, as outras estimativas do Estado, respectivos, que nos foram apresentadas de junho, é isso? O parâmetro na LDO está aqui, a base de cálculo é 30 de junho. Toda a movimentação do orçamento até 30 de junho. Projetada para o exercício com base na expectativa de inflação que está posta na LDO de 5%. Nós já sabemos que a inflação está 5%. O nosso também foi colocado na perspectiva de 5,6%. Tanto é que a proposta não traz o valor que já está liberado pelo executivo e o valor que é necessário, o treino que é necessário. Essa proposta orçamentária que foi aprovada aqui, do bloco especial, será encaminhada ao Poder Executivo, e logo em seguida, aprovada hoje, com o documento já amanhã, com toda a deliberação que eu vou ver aqui, e ao Poder Legislativo. Ele também tomará conhecimento em obra. Essa proposta orçamentária ela tem que ser encaminhada ao Legislativo de maneira consolidada, porque o orçamento é uma pensamento, o Executivo consolida e também o Legislativo. Irá encaminhar até dia 15 de janeiro da Comissão Casa Legal. Mas no Ministério Público, a prática tem sido essa. Aprovou aqui, como nós sabemos, que poderá ocorrer. O Estado tem feito isso. Ajuste, se eles chamam de ajuste, que a gente chama corte, eles não gostam de ouvir essa palavra, nós encaminhamos então ciência também ao Poder Legislativo e a Constituição Federal deve colocar nesse grau. A nossa proposta, certo? O que nós foi encaminhado ao será encaminhado ao Legislativo, ela contempla a gente. O que o Executivo diz é, eu não libero o reajuste agora, ele vai ficar lá no secretário geral do Estado, a depender da evolução da receita, se negocia essa comunicação. Vai depender do
de suplementação ao orçamento. Aqui tem secretário da conta, também situações fáceis de tudo, para utilizar o Estado do Ceará, e que fizeram respectivo com votação de todos os órgãos, no sentido de que as respectivas propostas orçamentárias desconsiderassem nas suas formulações a atualização monetária prevista no artigo 60 da época. Então, tem Foi o arquivo projeção de preço. Projeção de preço para o mês assim. Doutora, o executivo. Já pode ganhar a impressão dela que eu fiquei com a mesma licença. É importante que olha, existe dentro de alguns uma cultura na instituição. É do medo chegar para a instituição, se eu quero isso, tantos servidores, eu quero fazer a reforma da promotoria, eu quero um carro, Para desenvolver o trabalho dele, né? Veja aí. Não, tudo bem. Isso é algo. Eu estou expedindo a comunicação a todos os colegas, chamando-os a responsabilidade, alertando-os de que eles são co-gestores da administração. Então, eles têm que pisar no chão da realidade, principalmente nesta quadra, entendeu? Porque, às vezes, o dinheiro do Ministério chega, faz o pessoal que você fosse fora. Não, você é dela, a nossa realidade. Então, eu não digo nem nessa questão de ordem física, estrutural e material, que é dever, compreensível, que é a obrigação do autor-vídeo para realizar. Mas, por exemplo, na concessão, eles pegam concessão de gratificação da servidora, esse negócio perde mais no público. Então, eles têm que se limitar em outra, como o costume de mandar fazer o servidor antes, sem qualquer respaldo formal, sem autorização da administração, fazer isso ou aquilo. Aí depois vem a conta para pagar. Então, não tem noção, ele é congestor. Isto é para ser feito por qualquer pessoa. Agora, em último caso, pelo menos, está aqui. Entendeu? Então, nós estamos pedindo uma comunicação mais falsa, rapaz, vem para cá aqui. Vamos gerir isso aqui junto, a realidade é essa. Eu queria perguntar à autoridade técnica, professora, eu já quero me pedir uma coisa. Antes de elaborar esse trabalho que vocês fazem, né? O orçamento mais é um trabalho que eu aliás, eu quero fazer realmente é um trabalho técnico, né? E de muita responsabilidade. Eu tenho que elogiar, certo? E a todos os auxiliares. Mas aí eu perguntaria, antes de elaborar esse documento, que é complexo, vocês fazem reuniões lá no executivo, vocês têm um respaldo do executivo, porque aí, em última análise, os recursos vêm de lá. Nós não arrecadamos recursos em lugar nenhum, nós não arrecadamos impostos ou tributos. Então, vocês têm essa, vamos dizer assim, esses reuniões, esses pontos, o pessoal do executivo, a ponto técnico, que possa passar para vocês as utilidades, figuras, e como é que esse processo é uma curiosidade que eu tenho. Doutora, nós somos chamados a participar da reunião orientativa da Secretaria de Planejamento, que ocorreu no dia 17 de agosto. Antes disso, a Procuradoria comunica, já tem um espelho do orçamento com base na regra e na ETO. A ETO diz orçamento de junho, projetado para o exercício, a projeção foi de 5,6. Isso para os contratos administrativos e para o reajuste pessoal do servidor. Esse é o índice para a expectativa de reajuste do servidor. Para o reajuste dos subsídios, a gente trabalhou com o valor que já estava aprovado pelo Supremo. Certo? Então, esse cálculo, essas projeções, a gente já apresentou ao Executivo antes do Executivo dizer, nos chamar para trabalhar informar as regras
este disponibilizado para cada obra não contemplaria reajuste de contratos, incremento de despesas de custeio e nem tampouco reajuste de servidores. Muito simples. Essa foi a regra para o momento futuro, de projeção da receita, expectativa de arrecadação. Para negociar a suplementação. Isso não custeia, eles nem cogitam que o Ministério Público venha aumentar essa despesa. O que o custeio do Ministério Público um incremento, porque no ano passado nós impunhamos auxílio morativo com base no plano de conta federal em pessoal. E continuamos fazendo isso de janeiro, fevereiro, março. Em junho, quando foram aportados 34 milhões e já havia uma portaria reaumentando para que essa despesa fosse colocada em custeio, nós fizemos um ajuste. Então, hoje, o nosso custeio do Ministério Público aumentou por isso, porque a despesa que antes ocupada com o pessoal, embora não entrasse no limite, né, no limite, porque era reduzida, passou a ser empenhada como despesa de custeio, do auxílio morativo. Por isso que o secretário Mauro Filho diz, a despesa de custeio do Ministério Público de janeiro a agosto de 2014, em relação a janeiro a agosto de 2015, cresceu 80%. Por conta do negócio, aí o que a gente justificou foi que em agosto e setembro entraram servidores que recebem aos servidores meios que recebem auxílio de aplicação, que é custeio, e além disso o impacto maior que foi o auxílio moradia, a gente deixou de comprar com despesa de pessoal e passou a ser despesa de custeio. O auxílio moradia. Pode fazer isso, tirar o pode fazer. Isso é a aplicação da Secretaria do Tesouro Nacional. Ele edita portarias e a portaria. E no informe de 2015, mandou incluir como custeio. Graças a Deus, foi assim. Só me diz uma coisa. Diz uma coisa. Se a gente deve fazer advogado, se a inflação disparar, aí como é que fica esse novo acontecendo? A inflação. Aí a gente com essa mesma receita. Aí, como é que seria o procedimento? Vai dar em janeiro. Uma complementação, porque tudo indica que em janeiro a gente está procurando já tem a projeção de gasto para aí, pessoal. Né? Esses são os 324 milhões, mais uns 35 que contemplariam o reajuste de subsídio e salário. Então isso aí não é uma coisa estática, né? Se houver um fato de jeito pode ser revisto. Mas ele indica um negócio de investimento, o Estado está apostando no projeto de criação do Fundo de Matéria de Implementação que seria 40% que hoje é a Canadá e a FDIT, né? Que o Ministério terá essa receita para custear o investimento. Então, o investimento que foi inicialmente liberado foram 6 milhões e 800 mil, e o que foi apresentado como proposta de 21. Inclusive, contemplando uma abertura de orçamento para atender a construção de Maracanã, até a proposta de Maracanã, Sobral, Calcaia, que mais Iguatu, e a sede do Beba é destacada como sede do Beba. Tem uma ação específica para atender a sede do Beba. Essa sede do Beba virou uma até a construtora quebrou e tudo, mas eu não ficar falando de sede também. Eles são corridas, né? Mas para que o orçamento atual não existe mais? A propósito, por que foi reduzido o valor em relação à sede? Quando eu estou saindo, era 13 milhões e tanto. Por que agora eu vi para a situação só está no orçamento 12 milhões? O de esse ano foi, de 2015 está 8 milhões, e para 2012 está esse ano.
Foi feito um gasto com a parte estrutural e depois já foi dito aqui que aquela parte estrutural que foi feita não serve porque o problema era mais embaixo, né? Quer dizer, era nas ações, literalmente mais embaixo. Então, como é que a gente vai contar que isso foi executado? O Ricardo já poderia dar a respeito da obra do projeto. Em questões técnicas, táticas, dinheiro para dizer se é isso ou não. Uma revisão estrutural foi feita, os reforços estruturais foram feitos. O prédio está preparado para receber, entendeu? O restante da obra, equipamento, pessoas. Segundo, informação do NAT, com capacidade de suportar até 50% a mais do que a construção original. Nós só tínhamos licitado o projeto arquitetônico e mesmo assim ainda tem falhas. Nós tivemos que conveniar com o DET, mais uma vez eu explico, para fazer, refazer, revisar o projeto arquitetônico e fazer todos os outros projetos auxiliares, em torno de 6 projetos. Foram feitos. Depois disso, tirar as licenças ambientais, tirar as licenças de prefeitura, várias licenças. No intermédio disso, a empresa contratada, licitada e contratada, não foi pela nossa gestão, mas isso é da institucionalidade, entrou no processo de dissolução. Não, a outra foi do cálculo estrutural, mas aqui estava lá a construção, foi um processo de dissolução. O que fazer? Nenhum passo sobre aquela obra é dada, senão com a assessoria do órgão técnico conveniado com o PERS também, e com a assessoria jurídica para avaliar a realidade. Qualquer ato é feito desta forma. O que fazer? Rescindir o contrato com esta empresa que já está sendo preparada e fazer uma licitação global. Projeto, projetos auxiliares. Essas coisas demoram tempos, contratempos. Prédio antigo, demandou tudo isso. Se a gente tivesse tido um terreno com um projeto para construir, talvez já tivesse construído. Então, veja bem, não imponham isso ou aquilo, porque o gestor do momento, que eventualmente sou eu, não vai fazer coisa por cima da lei, coisa fora das orientações técnicas. Simplesmente isso. Os contratempos são esses apresentados e o que competia a administração fazer ela fez, para tentar superar e está superando os outros. Foi esse ano, foi ano passado. Próximo ano, talvez daqui a 2 anos, está indo bom. São esses os contratempos. Eu não vou me orientar, nem adotar outro comportamento de acordo com. Primeiro que reconhecemos, somos todos leigos nessa matéria. Eu entendo de cálculo estrutural, eu entendo de obra. Eu não sou técnico de licitação. Então, o procurador, neste momento, e quem suceder o atual procurador, vai ter que o procurador em quase na totalidade, um mero agente de formalidade. Ou seja, de subscrever e de dar vida para o mundo jurídico, através desse documento, segundo as orientações, os pareceres dos órgãos técnicos desta Procuradoria Geral da Justiça. Do mesmo jeito que se faz uma licitação. Quando se questiona sobre uma licitação qualquer, o Ministério Público pensa, de forma vã, que está atingindo o Procuradoria Geral. É quem menos participa do processo licitatório. Ele só dá a chancela e subscreve os atos que, por lei, é obrigado a subscrever. Mas todo o processo licitatório é tocado Secretaria de Finanças, Comissão de Licitação, Assessoria, NAT, Secretaria de Administração, RH, são todos os setores e todos esses servidores que são envolvidos no processo de licitação. Quando vem, no lucro vai a assessoria checa tudo, emite um parecer dizendo que está legal, que está tudo ok, que está de conformidade, e encaminha o procurador para subscrever. Porque o procurador que vai cuidar dos detalhes,
me perdoe, ele não era para estar sendo procurador de justiça, ele era para estar sendo presidente da comissão de licitação, ou então assessor do procurador-geral, porque não há tempo para isso. Então a administração funciona na base da fiança, ou seja, na confiança, entendeu? De cada setor, de cada servidor, inspira e deve ter, dentro de que tudo que ele faz e subscreve é legal e é correto, até que se pode encontrar. Então a realidade do dia a dia administrativa da Procuradoria-Geral, a realidade é essa. Nós não podemos. As coisas estão sendo feitos relatórios detalhados em cada setor, porque como quais são os procedimentos, entendeu? Para se fazer isso. Nós entramos numa fila, nós não temos estrutura, engenheiro, para se fazer agora, nós encontramos um imóvel numa área onde está parque de estacionamento para 18 veículos, 3 imóveis dentro, para transferir a sua autoria da Fazenda Pública e para transferir a Procap também, entendeu? Para este imóvel. Se tem uma ideia, nós estamos aí há 3 semanas esperando algo. Mas por que a Procap? Porque o espaço da Procap já está diminuído, entendeu? Nós chegamos aqui, a Procap funcionava em 3 salas, da Procuradora, alugamos aquele prédio. Já se tornou pequeno também. Então as coisas são difíceis. Então, por exemplo, nós para confeccionarmos esses projetos, esses estudos, de forma plena, um projeto contra incêndio, um projeto ambiental, nós entramos numa fila do DEC. Com quem conveniamos. O DEC cuida de todas as obras do Estado do Ceará. Nós entramos numa fila, infelizmente a gente tem que esperar, porque não tem dinheiro suficiente pelo tempo. Suficiente esse negócio todo. Na realidade, a gente tem que tratar as coisas com realidade. Veja bem, que o momento é muito propício, porque está na antivéspera de uma eleição para o Procurador-Geral, e temos que ter muita responsabilidade neste momento, porque quem eventualmente seja o eleito e escolhido, o Procurador-Geral de Justiça, ou o Procurador-Geral de Justiça, na hora de sentar naquela cadeira vai ver que o chão da realidade é muito diferente do chão do sonho. É outra coisa, vai ter que trabalhar na caneta e na lei, dentro da realidade. Então, nós temos que ter maturidade, até porque nós somos, eu digo assim, nós somos condutores, parcela considerável da nacionalidade, das questões da nossa nação. A palavra continua lá. Em relação a esse item, porque você colocou no seu relatório exatamente esse fato de que as propostas ambientais fossem consideradas nas suas formulações a atualização monetária prevista no artigo 60 da Lei de Votação Orçamentária. E a doutora Jaqueline falou que não, que estariam previstos. Então eu estou aqui sem saber o que considerar. Isso foi o que ela disse. O artigo 60 diz o seguinte: na elaboração de suas propostas orçamentárias, do Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, Ministério Público da Defensoria Pública, terão como limite para pessoal a despesa de pessoal e encargos sociais projetada para o ano de 2015, corrigida para o preço de 2016. Então, eu interpretei que correção para preço é inflação. Bom, é defasagem é inflação. Eu peguei esse processo e não fiquei de olho. E eu vi item nesse processo que deveriam ser desconsideradas. Eu vi isso nesse processo, certo? Já vinha nele, deveria ser desconsiderado. Então eu não entendo muito de contabilidade, como é uma matéria que eu domine, eu não fiquei com o processo. Porque eu não domino essa matéria. E eu estou aqui agora sem saber o que é que a minha interpretação foi que correção de preço é inflação, correção de inflação, defasagem. Se o entendimento da assessoria do governo for outro, eu vou mudar. Eu interpretei com ele, eu passo a palavra para o doutor Jaqueline. Eu posso ter não ter expressado bem. Realmente, o 5,6, que é a expectativa de inflação, que está lá, que está na LDO, certo? De
ela não está na proposta secretária. Os reajustes de preço desse ponto 6 é um reajuste de preço, atualização monetária dos valores, certo? Que não foi repassado para a Ministério Público. E para nenhum outro poder, para nenhum poder e para nenhuma secretaria, nenhum orçamento, essa foi a regra divulgada amplamente a todas as secretarias. Eu tive presente a reunião no dia 17 de agosto na Secretaria de Planejamento do Auditório, que nenhum orçamento contemplaria reajuste nem de preço, portanto, nas despesas de custeio, nem tampouco nas despesas de pessoal com relação a reajuste salarial. E que ficaria isso para uma expectativa de melhoria da arrecadação do Estado. Vamos voltar, porque a gente tem que voltar para o gabinete. Eu estou aqui com o Carlos, não? Bora, doutor Maurício. A elaboração da proposta orçamentária do Ministério Público, como corolário de sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária, é regra esculpida no artigo 3º da Lei Nacional do Ministério Público, reflexo da dimensão constitucional de tal garantia, consagrada pelo artigo 127, parágrafo 3º da Constituição Federal, e que serviu de matriz para efeito de inserção em outros textos de influência constitucionais, tais como a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e a própria Lei Complementar Estadual, no Constituição Federal. Essa condição diferenciada se autoriza, por um lado, a definir o tamanho do seu orçamento para fazer face às suas necessidades no atendimento de sua finalidade dentro do contexto político e social nacional, por outro lado, não lhe permite fazer efetiva essa garantia a seu bel prazer. É que a proposta orçamentária deverá ter balizamentos bem definidos, tomando-se como parâmetros na lei de diretrizes orçamentárias e cuja eventual desobediência autorizará a chefia do Poder Executivo proceder à sua necessária adequação àquele comando normativo, para fim de consolidação da proposta qual do Estado como um todo. Segundo este viés, o Ministério Público do Estado do Ceará vem apresentar sua proposta orçamentária para o exercício 2016, já se salientando de antemão a inexistência de incremento de seu montante em comparação com o atual exercício financeiro, isto em decorrência de dificuldades conjunturais pela participação da União, Estado e municípios, como decorrência de desajustes financeiros que resultaram por comprometer o ajuste fiscal do primeiro daquele centro federado e que vem impondo à sociedade brasileira exacerbada por esse sacrifício, não se dispensando nesse momento uma atuação austera dos agentes públicos encarregados da função de decidir acerca de quais gastos se revelam como prioridades para o atendimento do planejamento elaborado. Assim, aquele projeto para o exercício de 2016, os mesmos gastos do atual exercício, para as mesmas rubricas, porém deixando expedientes o aporte de um quantitativo de recursos para investimento no montante de R$ 21.735.243, que estão sendo objeto de negociação no documento executivo através da sua Secretaria de Planejamento. Essa projeção feita, considerada a receita corrente líquida estimada, que implica o comprometimento percentual de 1,89% de seu total, com gastos com pessoal, portanto, já beirando o limite prudencial previsto no artigo 22, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o seguinte teor. Artigo 22. A verificação do cumprimento do limite estabelecido no artigo 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo 1. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, que houver incorrido no excesso mais grave. Concessão de vantagem, aumento, criação de cargo, alteração de instituto de carreira, provimento de cargo público, admissão, contratação de hora extra, etc. Então, são uma série de proibições que tem em caso de eventual descumprimento daquele limite. Esta circunstância é forçoso que se reconheça no primeiro momento, funcionará como órgãos a concessão de aumento de despesas com o pessoal. Por exemplo, com eventual reajuste de subsídios, vencimento ou vantagem de servidores, eis que, segundo a previsão, de servidores, eis que, segundo a previsão elaborada, das situações da casa efetivadas, traria um impacto na despesa total do pessoal em um percentual de 0,26% da receita corrente líquida, elevando o patamar de comprometimento geral acima do limite máximo permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2%, passando dos atuais de 89 para 2,15%.
Assim forçoso reconhecer que eventual incremento remuneratório para membros e servidores do Ministério Público ativos e inativos e pensionistas somente seria possível à vista do incremento daquela receita do Tesouro Estadual. Tais recursos para aplicação em cargo pessoal, não obstante se encontrarem também em fase de negociação, como diz aqui. Não obstante se encontram também em fase de negociação. Foi mencionado a Yuris que a Secretaria de Planejamento do Estado de Ceará orientou a todos os órgãos no sentido de desprezar a correção estimada para os preços do exercício 2016, contrariando assim o teor do artigo 60 da LDO. Tal circunstância, queremos parecer, não implica necessariamente se concluir pela irrevogável decisão de não proceder a examinamento financeiro, mas, sobretudo, representa uma medida de cautela diante dos efeitos de uma crise que vem se alastrando de forma linear em todos os entes federais e da qual o nosso Estado não se encontra em frente. Ou seja, diante do eventual melhor do cenário financeiro que implica em incremento da receita corrente líquida, os necessários aportes poderão adquirir através de negociação a ser levada a efeito em cada caso. Afinal de contas, não é possível infligir gastos àquele ente público se sabidamente não há capacidade financeira correspondente para satisfazê-los. Entendemos assim, em consonância com o que decidiu a Comissão de Orçamento, acerca da impossibilidade, entendemos, por outro lado, em consonância com o que decidiu a Comissão de Orçamento, acerca da impossibilidade de atendimento do pleito do CISEMPES, no sentido de incluir na proposta orçamentária de 2016 o valor de R$ 337.034,43 para efeito de respaldar financeiramente alterações futuras na lei estadual no 14.043 lá 2007. É que no atual cenário, impossível se criar despesa que não se encontra prevista no orçamento atualmente em vigência. Portanto, por tudo disposto, voltando no sentido de que este colegiado após a presente proposta orçamentária, tal como apresentado e como adendo apresentado pela Associação Cearense do Ministério Público, inclusive já recebeu o ok acerca da possibilidade de assim fazer, dada pela assessoria de planejamento dessa procuradoria. É como voto, senhor presidente. Como voto, doutor Liberado. Excelentíssimo senhor presidente, senhores procuradores, bom dia para todos, para estar dignos funcionários que aqui estão conosco, para que nos fale, para que nos dê um modo rápido, até porque não. Mas antes disso, ao ouvir aqui o procurador-geral falando sobre as circunstâncias e a consciência que nós devemos ter, os promotores têm que ter, né, das suas atribuições e dos encargos. Eu queria, para tornar até leve essa sessão rapidamente, contar um fato diferente que aconteceu quando eu era conselheiro. Um jovem promotor do crime que os colegas diziam que ele era meio frustrado, porque o sonho dele mesmo era ser delegado de polícia. Resolveu, por si só, ir a um congresso em São Paulo, não comunicou ao procurador-geral e, ao voltar, solicitou, né, que fossem pagas as diárias do congresso. Então, eu era relator e perguntei, meu colega era um jovem, mas o senhor nem explicou como é que o senhor vem solicitar do procurador-geral de diárias se o senhor não pediu sequer para se afastar, o senhor disse, é possível. Não, doutor, o problema é o seguinte, é porque o congresso tratava de matérias sigilosas, totalmente sigilosas. E o senhor assim, dizia respeito à investigação criminal. E a procuradora-geral não devia saber disso. Bom, eu acompanho integralmente a procuradora. Foi uma coisa tão risível que ela disse, eu acho que eu nem vou fugir, porque é bem sério comigo. Então eu acompanho integralmente, louvando o trabalho do Maurício, eu estava dizendo aí, que o Ministério Público e Maurício se confundem, né? Se eu puder um dia fazer um implante, como fizeram uma estátua referente ao Ministério Público, com certeza terá um rosto do Maurício. Parabéns, doutor. Esse é o que veste a camisa da instituição. Muito obrigada. Desculpe aí. Doutora Boca, palavra com você. Eu gostaria também de cumprimentar a nossa Jadelinha e a nossa Cleide, que são também pessoas que vestem a camisa da empresa. Eu me congratulo com você. Você faz um trabalho realmente de excelência para a nossa carreira. E além de me congratular, eu agradeço esse trabalho que vocês fazem. E, obviamente, o relator doutor Maurício se debruçou
sobre a matéria, né, com essa cabeça de bom senso que ele tem sempre. O doutor Marido tem sempre um bom senso. Não poderia, obviamente, depois de todas essas explicações, né, nós tentamos nos assenhorear da matéria, embora a gente tenha lei, mas a gente tenta, né, para entender um pouquinho. Então, obviamente, eu vou acompanhar o voto com o meu cumprimento. Doutora Vera, como vota você? Doutora Zé, como vota? Digníssimos pares, eu confesso que sou leiga na matéria, eu nem me conhecimento de um parafado que não tenho. Mas hoje o debate foi muito esclarecedor, o relatório do doutor também nos ajudou bastante, e eu me sinto à vontade para, principalmente, saber que o doutor Maurício é uma pessoa muito responsável, fez um trabalho muito afim, muito eduro, e eu também acompanho integralmente o voto dele, aprovando o orçamento de 2016. Bom, eu também quero me somar aos colegas que me antecederam, parabenizando o relator pelo enfrentamento da questão e o aclaramento na apresentação do relatório, não só do relatório, como do voto, né, diante dessa de apreciar a questão orçamentária para o futuro como um cenário estadual e nacional muito delicado, que vai certamente imprimir novos hábitos e novos ritmos a todos nós. E também parabenizar as meninas, né, a Gleice e a Jaqueline, que nesses anos todos, apreciando aqui essa votação do orçamento, a gente tem efetivamente que agradecer, como disse a Rose, pela dedicação, pelo empenho, pelo esclarecimento e sobretudo, porque vestem mesmo a camisa do MD, defendendo os nossos interesses, né, cada centavo, seja na hora da negociação, seja na hora do gasto sustentável e razoável dentro das nossas necessidades. Então eu voto com relator. Eu também me congratulo com as servidoras e com o relator, ele não declinou e eu vim enfrentar. Eu voto com o relator, mas sem a observação de que sejam desconsideradas a questão da atualização monetária como manda a lei. Eu acho que nós temos que considerar, remeter como manda a lei, e aí fica a cargo do Poder Legislativo. Mas eu acho que não pode sair a proposta do Ministério Público desconsiderando qualquer dispositivo legal. Ela tem que ser remetida para o Poder Legislativo como manda a lei. Até porque, se o argumento é crise é uma coisa que hoje pode estar de uma forma e amanhã pode estar diferente. E nós não devemos jamais, como bem disse aqui todo mundo, o Ministério Público, porque aquele primeiro é o cumprimento da lei, a fiscalização do cumprimento da lei. Então, não seremos nós que deveremos partir do próprio Ministério Público a iniciativa de desconsiderar o que a própria lei já vem dizendo. Então, eu acho que, como foi acontecer e como já aconteceu em todos os anos, a proposta tem que vir, sim, com previsão de correção para os preços, para as revisões, atualizações vencimentais. E aí o Poder Legislativo, que é soberano e que é quem realmente aprova a lei, faz os ajustes que entender necessário. Mas eu acho que do Ministério Público a proposta tem que sair de acordo com o que a lei diz. Doutora Rosa. Doutor Tibério. Doutora Rosa, como vota você? Eu
Parabenizo a equipe, doutora Jacqueline, o nosso relator, e me acosto ao voto da doutora Neves. Porque hoje mesmo nós já temos conhecimento que a gasolina subiu. Para que seja evitado o pedido de suplementação, porque se fica pedido de suplementação e voltando ao governador, ao legislativo, então para se evitar, e já que nós somos fiscais da lei, vamos fazer cumprir o que a lei manda. Eu me aposto ao voto da doutora Neves com relator, apenas foi a ressalva dela. Doutor Maria José, conforme. Quanto relator, Eu vou pedir licença para me ausentar, porque eu tenho que terminar os processos da política. Pois não, doutora, agora você. Senhor presidente, parabenizando a competência do Dr. Maurício, da lei, da doutora Jacqueline, voto com relação. Doutora Vera, como vota? 10% dos impostos. Bora, Rosa. Você vai almoçar, não? Parabenizando também o senhor relator, as que bem as nossas dúvidas, especificamente a minha, do nosso relator. Maurício, eu posso fazer só uma pergunta? Se colocar esse reajuste, aquele comando, né? Esse reajuste ultrapassa o limite Pois vai para 2 e da 15. responsabilidade Vai para 2 e 15. Então, voto com Vossa Excelência. Eu já votei. Eu gostaria, antes da autoridade, de complementar o meu voto, como benefício disso, e elogiar o trabalho do relator, que eu estava aqui pensando, elogiar o trabalho do relator, como sempre o Dr. Maurício, muito dedicado em tudo quanto faz, e ao trabalho da Jacqueline e da Gleice, não só hoje, mas sempre, porque tudo que nós precisamos no departamento de ambas, somos sempre muito bem recebidas, muito bem acolhidas, e elas primam em resolver sempre as questões que são levantadas. Elas têm tudo para agradar. São bem cuidadas do mundo. Concordo com você. Então, o órgão especial, a unanimidade deliberou pela aprovação da proposta orçamentária de 2016, com 2 votos favoráveis à inclusão sugerida pela Procuradora de Justiça, a doutora Maria José, expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. A sessão está encerrada, temos que votar em